Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Rede do Bem Capixaba. Nessa aula nós vamos falar sobre a epidemiologia das drogas de abuso. Antes de falar sobre a epidemiologia, vamos trabalhar alguns conceitos importantes em epidemiologia ou até mesmo alguns conceitos importantes em drogas de abuso. Vamos começar conhecendo a origem dessa palavra droga. O termo droga tem origem na palavra drogue, proveniente do holandês antigo e cujo significado é folha seca. Veja que interessante. Antigamente, as folhas elas eram utilizadas com a finalidade terapêutica, para produzir medicamentos, para tratar, para curar. Eu anotei algum versículo aqui que foi escrito há quase 2000 anos atrás pelo apóstolo João. Ele está na Bíblia. E diz assim: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Veja como esse versículo termina. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Veja desde então as folhas fazendo referência à cura. E é por isso que essa palavra folha deu origem a esse termo droga, porque elas eram utilizadas com essa finalidade terapêutica. Atualmente, o termo droga, segundo a Organização Mundial de Saúde, esse termo abrange qualquer substância não produzida pelo nosso organismo, mas que quando ela é consumida, quando ela é ingerida por algum indivíduo, essa substância ela tem o potencial de alterar o funcionamento dos nossos sistemas. Que sistemas? Os sistemas que compõem o nosso organismo. O sistema respiratório, o sistema cardiovascular, o sistema endócrino, o sistema nervoso. Então, qualquer substância que provoque alteração no funcionamento de algum sistema do nosso organismo, a Organização Mundial de Saúde definiu essa substância como droga. Bom, dessa maneira eu coloco aqui. Nós podemos dizer que droga é a maconha, o álcool, a cocaína, mas também a aspirina, o antibiótico, até mesmo o cafezinho. Por quê? Porque são substâncias que, quando são administradas, elas são capazes de alterar o funcionamento do sistema nervoso central. Elas são capazes de provocar mudanças no funcionamento do cérebro. Então, todas essas substâncias, elas, segundo a Organização Mundial de Saúde, podem ser consideradas drogas. Mas qual seria a diferença? O que nós temos aqui dentro de peculiar dessas drogas que eu coloco nesse slide? E o que varia vai ser como elas vão atuar no organismo de cada indivíduo, mas também a finalidade, ou seja, quando a droga ela é empregada com a finalidade terapêutica, ela passa a se chamar medicamento. Não é isso? Quando a gente vai na farmácia ou nas drogarias, nós vamos lá comprar alguma coisa, alguma substância que tem finalidade terapêutica para tratar alguma coisa no nosso organismo. Então, nós estamos indo lá comprar o que nós podemos nos referir como medicamentos, que são as drogas que têm a finalidade terapêutica. Dessas substâncias aqui, então é fácil identificar, não é isso? A aspirina e o antibiótico são os medicamentos. Dessas substâncias aqui, aquelas que são administradas para tratar alguma situação no nosso organismo. Outro conceito importante que nós precisamos saber diferenciar com clareza, por estarmos lidando com as drogas de abuso, é em relação às substâncias psicoativas e as substâncias psicotrópicas. O que vem a ser substâncias psicoativas? São aquelas substâncias que, quando são consumidas ou administradas no sistema de um indivíduo, elas vão afetar os processos mentais. Então, substância psicoativa é aquela
que, quando administrada, ela tem o potencial de alterar o funcionamento do cérebro. Enquanto que as substâncias psicotrópicas, elas são substâncias que, quando consumidas, também afetam os processos mentais. Mas além de afetarem esses processos mentais, ou seja, além de provocarem mudança na atividade cerebral, essas substâncias também têm a capacidade de causar dependência. Então, muitas vezes nós usamos essas duas palavras como se fosse algo similar, mas existe uma diferença bastante clara entre elas. As substâncias psicoativas, elas afetam os processos mentais, mas as psicotrópicas, além de afetarem os processos mentais, elas também têm o potencial de causar dependência no indivíduo. Nesse quadro aqui eu coloco algumas substâncias psicotrópicas que são consideradas lícitas ou ilícitas aqui no nosso país. As substâncias lícitas, nós temos o álcool, os benzodiazepínicos, que são os medicamentos utilizados para o tratamento contra a ansiedade, os chamados ansiolíticos, os barbitúricos, substâncias voláteis, chás, tabaco, anfetaminas, cafeína, enquanto que as substâncias ilícitas aqui no nosso país são a heroína, a maconha, o LSD, a cocaína e o crack e o êxtase. Você pode reparar que nesse slide também o nome das substâncias está bem colorido aqui. E eu já aproveitei para trazer um outro conceito em cima das substâncias lícitas e ilícitas. Quais seriam as substâncias que são consideradas depressoras do sistema nervoso central? Ou seja, são substâncias que diminuem a atividade do sistema nervoso central. Elas vão reduzir a atividade do cérebro. Essas são as drogas depressoras, aqui em vermelho. Enquanto que de lilás, eu tenho aqui as drogas que são consideradas estimulantes, ou seja, elas aumentam a atividade do sistema nervoso central, por isso ela tem esse nome. Elas são estimulantes. Tanto as lícitas quanto as ilícitas estão aqui de lilás. E as drogas perturbadoras, elas tanto podem diminuir quanto aumentar a atividade do sistema nervoso central. Então, elas são classicamente chamadas de perturbadoras por causarem perturbação mental. Então, ao final desta aula, depois que nós abordarmos alguns conceitos ainda em epidemiologia, você deve ser capaz de contextualizar o consumo de drogas na realidade epidemiológica brasileira. Vamos agora ver alguns aspectos epidemiológicos mesmo. E a primeira coisa também é conceituar essa palavra epidemiologia. Essa palavra epidemiologia é, na verdade, uma palavra composta de outras três palavras. Epi, que significa sobre, demos, que significa povo, e logos, que significa em grego palavra ou estudo. Etimologicamente, essa palavra epidemiologia significa a ciência do que ocorre com o povo, de uma maneira bem geral. Tudo o conhecimento das coisas que estão acontecendo sobre aquele povo, uma determinada população. Acontece que a área da saúde, como que pegou emprestada essa palavra epidemiologia e trouxe para o seu contexto. Hoje, quando nós falamos sobre epidemiologia, nós logo imaginamos o quê? Que nós estamos falando de conhecimento acerca de assuntos relacionados à saúde. Por isso que epidemiologia, nesse sentido amplo, hoje, é a ciência que estuda a frequência e os fatores relacionados à ocorrência de agravos, doenças e ou comportamentos
relacionados à saúde da população. Outra palavrinha importante seria prevalência. O que vem a ser a prevalência de alguma informação, de alguma situação? É a proporção de casos de certa doença ou fenômeno em uma população determinada em um tempo determinado. Ou seja, eu quero, por exemplo, saber a prevalência de fumantes no município de Alegre. Então, a prevalência, o número que eu vou obter, vai me dizer a respeito de quantos fumantes havia entre os moradores do município de Alegre num determinado período, em 2014. Então, esse número diz respeito à prevalência de fumantes em Alegre, no caso 2014. Nesse quadro aqui, eu tenho uma série de conceitos importantes para que a gente possa compreender melhor os resultados que são passados para nós quando os levantamentos epidemiológicos são feitos. Então, não raro eles descrevem a frequência, o uso na vida, o uso frequente de alguma substância, e é importante a gente saber o que se refere quando eles estão falando sobre essas terminologias. Então, eu coloquei aqui. Quando a gente vê numa pesquisa que elas estão fazendo referência ao uso na vida, e aí as informações, os números, os dados são em relação ao uso na vida, ela está querendo dizer sobre qualquer uso, inclusive um único uso experimental alguma vez na vida. Ou seja, ainda que a pessoa não faça o uso dessa substância, tenha experimentado, não tenha gostado, mas se alguma vez ela usou aquela substância, a epidemiologia chama isso de uso na vida. O uso no ano, que é o uso ao menos uma vez nos últimos 12 meses que antecederam a pesquisa, enquanto o uso no mês, quando a pessoa vai ser entrevistada, ela pergunta se a pessoa fez um uso de alguma substância ao menos uma vez nos últimos 30 dias que antecederam a pesquisa. O uso frequente é um uso em 6 ou mais vezes nos últimos 30 dias que antecederam a pesquisa. Então aqui já entra aquele perfil do domingueiro, aquela pessoa que no final de semana consome alguma substância e uma semana ou outra no meio da semana também. 6 ou mais vezes nos últimos 30 dias, a pesquisa já traz para nós como que se relacionando a um uso frequente daquela substância. O uso pesado é 20 ou mais vezes nos últimos 30 dias, já aquele uso quase que diário da substância, né? O uso abusivo diz respeito a um padrão de uso que tenha causado dano real à saúde física ou mental do usuário, mas a pessoa ainda não preenche critérios para ser considerada dependente, apesar desse nome uso abusivo, ou seja, é aquela pessoa que, independente da frequência do uso, se ela faz um uso diário da substância ou uma vez por semana, mas se ela já tem um comprometimento da saúde física, o estômago, o fígado, o pulmão já está sendo comprometido por causa do consumo daquela substância, ela já está fazendo um uso que é considerado uso abusivo. Ou mesmo saúde mental. Se a pessoa começa a perceber muita irritabilidade, confusão mental, delírios, isso significa também que a pessoa está fazendo uso abusivo daquela substância. E por último, dependência, que é um conjunto de sinais e sintomas que vão determinar que a pessoa está dependente. Aqui, a pessoa, quando ela não consome a substância, ela vai apresentar alguns sintomas de abstinência, desencadear uma síndrome de abstinência. Esses sintomas eles podem ser físicos, podem ser psicológicos e eles vão caracterizar, geralmente, já um diagnóstico de dependência.
quais seriam os objetivos dos estudos epidemiológicos na nossa área, né? Nessa área que diz respeito ao que nós estamos estudando aqui, das drogas de abuso, dessas substâncias. Os objetivos epidemiológicos nessa área são diagnosticar o uso de drogas em uma determinada população, em primeiro lugar, que é o quê? É como se a gente tivesse primeiro olhar o cenário, identificar o cenário, fazer uma avaliação, um levantamento de informações sobre aquela situação. Então é feito um diagnóstico, como uma pessoa que vai ao médico e o médico então obtém uma série de informações acerca daquela pessoa para que possa ser feito um diagnóstico, uma leitura sobre o que está acontecendo com aquela pessoa. A mesma coisa nas pesquisas epidemiológicas. O objetivo dela é diagnosticar o uso de drogas em uma determinada população. Em segundo lugar, possibilitar a implantação de programas preventivos adequados à população pesquisada. Muitas vezes a gente vê essa palavra preventivos, mas eu tomei a liberdade aqui de substituir por programas interventivos, ou seja, quando o cenário é visto, a situação ela é conhecida, fica mais fácil a gente fazer o quê? Propor ações, não somente que venham prevenir o surgimento de novos casos ou impedir que aqueles casos se desenvolvam, mas também programas interventivos, que venham propor tratamentos mesmo, intervenções curativas naquela situação. Então, depois que é feito um diagnóstico, é possível implantar programas adequados àquela população pesquisada. Sempre essas duas coisas, quando nós estamos falando ou estudando a epidemiologia. Entender o que está acontecendo para propor mudanças ou qualquer intervenção. Vamos colocar aqui algumas características dos estudos. Primeira coisa, o que seriam os levantamentos epidemiológicos? Nós vamos ver uma série de resultados de dados aqui do Brasil que foram feitos a partir de levantamentos epidemiológicos. E o que isso quer dizer? Esses dados de levantamentos epidemiológicos são dados considerados dados diretos, ou seja, o pesquisador foi até a pessoa pesquisada e colheu essas informações diretamente com a população. Quais são as opções de obtenção desses dados diretos? Ou seja, como esses levantamentos epidemiológicos eles podem ser feitos. Aqui nós temos alguns exemplos de levantamentos epidemiológicos, os domiciliares, que é a pesquisa do uso de drogas entre moradores de residências sorteadas. Pode ser com estudantes, alunos do ensino fundamental, médio, de cursos superiores, de escolas públicas, escolas privadas, enfim. Os levantamentos podem ser feitos diretamente com crianças e adolescentes em situação de rua, ou com outras populações específicas, por exemplo, os profissionais do sexo, trabalhadores da indústria, policiais, enfim, os pesquisadores vão até essas populações específicas colher informações sobre elas. Então, esses são os levantamentos epidemiológicos feitos, são considerados dados obtidos diretamente com a população estudada. Por outro lado, nós temos os indicadores epidemiológicos. O que seriam esses indicadores? São aqueles dados indiretos, ou seja, aqui o pesquisador não vai diretamente até a população estudada, mas ele vai pesquisar informações sobre aquela população. Os dados obtidos, então, não são diretamente na população estudada, mas são obtidos indiretamente, a partir de um prontuário, de um banco de dados, enfim. Alguns exemplos de indicadores epidemiológicos, que são os dados indiretos de uma pesquisa epidemiológica, nós temos internações hospitalares por dependência, por exemplo, atendimentos ambulatoriais de usuários de droga e álcool,
atendimentos em salas de emergência por overdose. Então, a gente escolhe uma situação que quer estudar, vai a um determinado lugar e levanta informações sobre aquela situação que nós estamos pesquisando. Laudos cadavéricos de mortes violentas, então informações fornecidas pelo banco de dados do Instituto Médico Legal, enfim, apreensões de drogas feitas pela Polícia Federal, Estadual e Municipal. Então, todos esses aqui são exemplos de dados indiretos, informações que são levantadas, que vão ser para nós, aí, servir para nós como indicadores epidemiológicos. A gente pode ficar pensando, poxa, qual que é mais importante, né? Os levantamentos, aqueles dados que são feitos diretamente com a população, ou os indicadores, aqueles dados que são levantados de um banco de dados, de prontuários. Na verdade, os dois são importantes, pois traçam um diagnóstico da situação do consumo de drogas no país. Então, juntos, esses dois dados, essas duas fontes de informação vão ajudar a traçar o diagnóstico, a identificar um cenário sobre essa situação de drogas, do consumo de drogas no país, e vão permitir que as políticas públicas sejam desenvolvidas ou reformuladas baseadas em quê? Evidências científicas atualizadas. Então, esse é um grande objetivo de traçar o diagnóstico. Com essas evidências científicas, que é estabelecer políticas públicas, estabelecer políticas que possam intervir naquela situação para que elas possam ser modificadas. Então, os processos interventivos mais atuais, eles buscam minimizar fatores de risco e potencializar fatores de proteção. Sempre que nós pensarmos em processos interventivos, em políticas públicas que estão sendo elaboradas, quando nós olhamos o perfil epidemiológico de alguma situação, elas basicamente vão se basear em dois aspectos. Um deles é diminuir o fator de risco daquela situação, daquele consumo, naquela substância, e aumentar os fatores de proteção que protegem aquela população contra a chegada daquela substância ou mesmo o consumo daquela substância. Então, diminuir fatores de risco e aumentar fatores de proteção. Bom, na próxima aula nós vamos começar falando sobre o panorama brasileiro. Então, sim, eu vou trazer para vocês um pouco da história, de como a epidemiologia, os dados epidemiológicos começaram a ser pesquisados, divulgados no nosso país. Mas por hoje é só essa aula introdutória sobre alguns conceitos em epidemiologia para que a gente possa compreender melhor a continuação dessa aula. Então, eu espero vocês na próxima aula de epidemiologia de drogas de abuso.